juntos? É o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Todos juntos, é o teu povo aqui presente, todos uma só voz declarando que só tu és grande. Louve o Senhor com a sua voz. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. Vocês já ouviram a expressão cosmovisão? Cosmovisão significa a maneira particular de ver e entender o mundo. É a forma como que tentamos entender as relações humanas, o papel do indivíduo na sociedade. Ela designa uma perspectiva singular por meio do qual as pessoas interpretam o mundo. Já a cosmovisão bíblica é quando, através das escrituras, a partir da revelação de Deus, eu construo uma visão de mundo com base nas verdades bíblicas. Assim, eu respondo às grandes questões da vida, como origem, propósito, destino, e como eu organizo também os pensamentos, escolhas, valores. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um culto de oração em família. Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo do livro Admiração, porque ela é relevante para tudo que pensamos, fazemos e dizemos, de Paul Tripp. E hoje veremos o capítulo 10, com o título Visão de Mundo. Agora, assim como é proposto pelo autor desse capítulo, ele tem como base a leitura de Isaías 40. Nós não vamos ler nesse momento o capítulo aqui todo, mas eu rogo que os irmãos façam essa leitura em casa, pelo menos 2 vezes, para que possam imergir no conteúdo de ter uma visão de mundo pela ótica de Deus e como isso glorifica o seu nome. Observando um pouco dessa proposta de visão de mundo, nós precisamos entender que muitas pessoas que se dizem cristãs, que professam a fé em Jesus Cristo, têm como prática viver a sua vida dividindo em 2 gavetas. Uma para a vida real e a outra para a vida espiritual. Na gaveta da vida real, eles depositam todos os acontecimentos do dia a dia, as experiências boas e ruins, trabalho e lazer,
comida e bebida, relacionamentos, casamentos, cuidados com os filhos, etc. e etc. Nessa gaveta são dispensados toda a atenção, pensamento e ação. É nela que os sonhos podem ser realizados ou despedaçados, fragmentados. Nessa gaveta são manifestadas todas as alegrias ou tristezas. É um compartimento que faz parte do armário da maioria dos cristãos, que apesar de crer em Jesus, na ressurreição, na esperança futura, não permite que essas coisas espirituais tenham impacto na vida real. Mas elas também têm uma outra gaveta, e nelas são depositadas toda a vida espiritual, desde a ida aos cultos aos domingos, envolvimento com grupo pequeno, missões, como eu entrego dízimos e ofertas, a teologia correta, o culto doméstico. E dentro dessa gaveta está separado tudo aquilo que não se destina à vida real. Infelizmente, permitir essas duas gavetas é a tentativa de separar o que é inseparável. É deixar de enxergar as coisas preparadas para nós, seja elas positivas ou negativas, e de entender que tudo acontece para a glória de Deus. Bem, a partir de Isaías 40, Paul Tripp propõe a visão de mundo que mostra a figura de Deus. Ao lermos o texto, nós projetamos o consolo de Deus nos sofrimentos, nas necessidades, nos problemas e dificuldades que passamos e sofremos. Na verdade, o texto ele é muito mais do que isso. Ele tem muito mais a nos oferecer do que apenas consolo nas aflições que sofremos. Ele vai mostrar realmente a visão de mundo. Ele vai fazer com que, nessa visão, revele para nós uma glória surpreendente que vai além de consolar. De todas as circunstâncias que a vida nos apresenta, nós temos a figura de um Deus tremendo, soberano e eterno. O texto vai confrontar a nossa visão de mundo de duas maneiras. A primeira coloca-nos uma lente e mostra um Deus que além de existir, de controlar todas as coisas, é um Deus que tem poder e que nós não conseguimos palavra para descrever tamanha majestade e poder. Esse texto responde questões que muitas vezes nós esquecemos de Deus e tendemos a procurar resolver os problemas sozinhos, vivendo um ateísmo funcional. Achamos que tudo depende do nosso próprio esforço, de detemos todas as coisas em nossas mãos, as exigências, o controle, sem depender de Deus. Essas ações nos dominam porque esquecemos de ver a presença da glória de Deus. Por isso, o texto de Isaías 40 age de forma direta nas nossas mentes e coração, para que não esqueçamos quem é o nosso Deus. Por vezes achamos que temos o controle de todas as coisas, mas por causa da ausência de Deus, vivemos uma vida frustrada e desequilibrada. A gente deve entender que essas coisas incomodam o nosso coração e deixam a nossa vida desconfortável. Isaías 40 também apresenta uma outra maneira de vermos o mundo. E nesse sentido, até pensamos em Deus, mas um Deus minúsculo, distante, desconectado. E como consequência, acabamos sofrendo, porque as circunstâncias parecem que são maiores do que o nosso Deus. E nós não acreditamos tudo isso que nós cremos no próprio Deus. O que acontece é que quando fazemos comparação entre os problemas e as circunstâncias que nos rodeiam versus o tamanho do nosso Deus, nós deixamos de ver a glória de Deus. Pensando assim, nós nunca vamos entender o poder de Deus se formos comparar com a forma que agimos com as circunstâncias. Agora, a Bíblia vai relatar as frustrações que ocorreram no coração de pessoas que agiram por conta própria, esquecendo que Deus tem todo o poder e todo o controle. Moisés, por exemplo,
comete um erro grande diante da sarça ardente por temer a ordem de Deus. Israel comete um erro quando enfrenta Golias e os filisteus. Eliseu comete o mesmo erro ao se esconder numa caverna por temer Jezabel. Os discípulos de Jesus também passaram por esse momento ao se esconderem por estarem com medo após a morte de Jesus. Temor. O que eu faço? Esse é um problema que aflige muitos cristãos entre a vinda de Jesus e a esperança do seu retorno, entre o já e o ainda não. Passamos a olhar as circunstâncias e, ao fazer isso, parece que a maldade está vencendo e que Deus perdeu o seu poder e nada pode fazer diante do que eu estou enfrentando, diante das minhas circunstâncias. Pensando nisso, Isaías, ele entra nas nossas vidas com esse contexto de Isaías 40 e nos confrontando. O autor chama isso de ateísmo prático. Ele mostrando que a teologia correta não está pautada nas nossas interpretações de mundo, mas na revelação de que Deus fez da sua glória imutável para nós. Quando as condições parecem adversas, difíceis para nós, e que muitas vezes parece que nós não conseguimos ver a glória de Deus, ainda assim podemos descansar numa visão de mundo correta, de que Deus está no centro de todas as situações. Queridos, no texto, o profeta apresenta que a esperança de todo cristão deve estar enraizada, fundamentada, baseada na glória de Deus. E quanto mais obedecemos, mais entendemos a sua grandeza. Quanto mais somos dependentes dele, mais temos a compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas. Não sentado lá em cima ou só olhando para nós. Quando perseveramos nas provações, podemos entender que Deus está agindo com poder e glória. Logo, se hoje vivemos uma vida que comporta duas gavetas, a da vida real, da vida espiritual, nós precisamos mesclar tudo isso numa única gaveta, chamada de gaveta da vida. E aí, através da ótica do texto de Isaías, nós podemos entender que Deus não só existe, mas Ele está agindo e controlando todas as coisas de modo glorioso. E assim podemos entender mais de nós e dos nossos irmãos, do nosso próximo. Precisamos, irmãos, nos preocupar com os desvios e distrações em meio às nossas caminhadas, nossas responsabilidades, relacionamentos, obrigações, pensamentos. Muitas vezes eles geram distrações e passamos o dia inteiro sem sequer lembrar de Deus. Tendo uma visão de mundo onde as minhas reações normalmente excluem Deus. Pode parecer natural em nossa janela diária adquirirmos duas gavetas, mas isso não deve fazer parte da vida do cristão. Isaías vai nos lembrar numa única visão de mundo, que deve ser firmada na esperança eterna. E permitir que a imensa glória de Deus restaure nossos corações, removendo toda dúvida, todo desencorajamento. Agora, existem sim sinais que mostram uma vida que o crente leva utilizando duas gavetas. Algumas vezes parece que chegamos numa condição desanimadora, onde o nível de estresse é tão grande que, junto com o desânimo, é a vontade de desistir, onde as decisões são difíceis, parece que nós estamos carregando fardos pesados, trazendo sobre nós cansaço. Pode ser que esteja levando uma vida de duas gavetas, separando as coisas espirituais das reais, esquecendo que a força e o poder não estão em nós, mas em Deus. Qual a condição, então, de uma pessoa que leva a vida de duas gavetas? O autor vai trazer alguns esclarecimentos para nós. E um deles é a ansiedade. Viver uma vida ansiosa é deixar de descansar,
sabendo que o Senhor está conosco todos os dias. Mateus 6, 31 e 32 vai estar escrito assim: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. No texto, Jesus questiona os seus seguidores por que eles estavam ansiosos, porque ele deveria viver igual os pagãos, que eles sim, por não conhecerem e não saberem quem é Deus, do cuidado de Deus, correm atrás das coisas. Ele lembra que todo o cuidado das necessidades diárias são supridas por Deus. Se nós esquecemos a admiração correta por Deus, certamente a ansiedade tomará conta das nossas mentes, deixando de crer no cuidado do nosso Pai Celestial. Outra coisa é o controle. E é o fato de que nós temos medo de perder o controle da situação, porque em nossos corações nós temos o dever de controlar. Assim, temos medo de submeter as autoridades, lutamos internamente na busca de controle para adquirir respeito e admiração. Na verdade, o que nós realmente precisamos é buscar descanso. E ainda assim que as circunstâncias sejam confusas, a submissão, que aparentemente parece perda de controle, é reconhecimento de que nós estamos sob a administração de Deus. Quando estamos descansados pela paz que excede todo entendimento, da paz que vem do alto, nós não precisamos estar no controle de tudo que está ao nosso redor. Uma outra coisa é o vício. É engraçado ver como nós somos dominados pelo controle, como nós falamos. Nós somos viciados em substâncias, pessoas, voltamos várias vezes nas mesmas coisas quando não temos êxito. Aquilo que procuramos, a falta de resposta, é o que acontece todas as vezes que priorizamos em achar que podemos fazer o que o nosso Criador pode fazer. Chamamos isso de vício. Por não encontrar o que eu procuro, voltamos repetidas vezes na mesma circunstância na busca por esses prazeres temporários. Por causa dessa busca viciosa de poder, de controle, não obtemos paz, descanso e esperança. Enquanto o Senhor não for o centro do nosso coração, enquanto Ele não nos dominar, somos suscetíveis a esses vícios. Depressão. Paul Tripp expõe que o componente da depressão é uma visão de que Deus não está presente em lugar nenhum. Ele ilustra a figura de uma pessoa que entra num porão escuro, sem luz, e acha que o sol não nasce mais, onde o frio toma um lugar insuportável, levando à morte. Mas se essa pessoa subir um andar superior, ele verá que o sol não deixou de brilhar. A visão de que não há luz traz a ideia de que Deus não está iluminando e traz ao coração a desesperança. Uma outra coisa é a dívida. Uma música secular que tem na parte da sua letra, que diz assim: quanto mais tem, mais quer. E isso se torna uma verdade quando gastamos mais do que temos, quando olhamos para o quintal do vizinho e passamos a invejá-lo, porque estamos sempre buscando mais no materialismo e nunca estamos satisfeitos. Ageu, no capítulo 1, verso 6, está escrito assim: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Irmãos, na medida que nós buscamos satisfação fora do Criador, quando esquecemos da sua glória, buscando satisfazer-nos nas coisas criadas, sempre estaremos insatisfeitos com aquilo que nós conseguimos. Com a criação em si não pode satisfazer o desejo do nosso coração. Nós vamos buscar várias vezes, e alcançar contentamento quando buscamos em fontes que não vêm de Deus.
Uma outra coisa é o temor dos homens. Isso diz respeito de como nós buscamos a apreciação dos outros sem comprometer a minha aceitação no meio. Nós precisamos entender que não podemos obter a nossa identidade através do meio que vivemos, mas no Senhor. Vício em trabalho. Por que nós trabalhamos mais do que nós deveríamos? Por que somos tão focados no sucesso? Por que estamos dispostos a sacrificar nosso relacionamento para conquistar alguma posição pessoal? Quanto mais empenhamos nossas vidas no trabalho e na realização pessoal, deixamos de ter paz interior por conta desse sucesso irreal. E deixamos de possuir a paz de um Deus glorioso. E assim, irmãos, trabalhamos muito e não encontramos descanso. Insatisfação. Quando percebemos que tudo isso que fazemos por nós mesmos não nos satisfaz, gemeremos por um tempo, seremos marcados pelo descontentamento. E isso revela a nossa admiração incorreta, a busca em nós mesmos. Queridos, isso tudo revela que a insatisfação que temos é porque nós temos duas gavetas. Nós precisamos apenas de uma, a gaveta da vida. E nela deve estar reunido todos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas lutas, as nossas carências, as nossas necessidades, as alegrias, o amor, a esperança. E deve ser renovado diariamente no Senhor. Essa gaveta contém o propósito eterno de Deus para nós. Isaías 40, 28 a 31, está escrito assim: será que não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui nós podemos ver a visão do mundo que Deus tem para nós. Não existe uma vida de mundo real sem a identificação com o mundo espiritual. Isaías apresenta porque o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que tem sabedoria abismal, inescrutável, profunda, Ele está cuidando de nós. E quando as qualidades humanas que nós destacamos aí em cima nos afastam de Deus, quando os problemas trouxerem cansaço e desânimo, quando estivermos dentro de um porão sem luz, esse Deus que controla todas as coisas virá renovar as nossas forças, nos fazer voar sobre o sofrimento e, pela sua maravilhosa graça, estará dando descanso para as nossas almas. Você crê nisso? Então confie em Deus. Ele irá nos tirar daquele porão frio, cheirando a morte, e nos pôr no alto rochedo, iluminados pela luz celeste, a luz que vem do alto, nos dando descanso e paz. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.